Não foi Moisés, mas meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. E Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, queridos irmãos e irmãs, aos nossos irmãos que participam, nós não assistimos missa, mas nós participamos. E todos vocês, queridos, que estão aqui nesta Basílica Santuário e que nos acompanham, também concelebram, isto é, vivem a experiência dessa verdade, deste Deus presente no meio de nós. Na leitura dos apóstolos de hoje, nós temos a história, diria assim, deste homem chamado Estevão, que vai diante dos anciãos e os doutores da lei. Ele é um homem já possuído, ou melhor, já vive a experiência de um Deus amor, de um Deus verdade. Como seria maravilhoso, queridos irmãos, se nós tivéssemos também essa capacidade, ou essa vida, como de Estevão, não porque ele vai sofrer, mas porque ele já possui uma vida plena com Deus. E ele anuncia com sua própria vida o que é viver o amor, o que é viver um Deus poder, um Deus salvador. É um convite para todos nós, queridos irmãos e irmãs, a seguirmos esse caminho de Estevão, sermos verdadeiramente filhos de Deus, testemunhando com a nossa própria vida, falando de Deus para aqueles que vivem longe da luz, longe da verdade, longe do amor. Não é fácil viver, queridos irmãos, essa verdade em nós, porque sempre nós vamos nos rebelar, sempre nós vamos entrar em conflito com esta verdade. A verdade de ser filho de Deus, a imagem e semelhança de Deus, queridos. Nós estamos nos preparando para o advento de Pentecoste. Esse Deus tão poderoso, tão suave, que nos conduz a assumir a nossa própria identidade, a nossa própria responsabilidade como filho de Deus. É acreditar, queridos. Acreditar é ver, ver é viver esta verdade. Em outras palavras, se tornar
um Cristo, se tornar também um filho verdadeiro de Deus. É por isso que Estevão fala para esse povo e se refere a eles, homens de cabeça dura, insensíveis, incircuncisos, de coração e ouvido. Isto é, tudo está lacrado, tudo está fechado para aqueles que não querem viver essa experiência de um Deus real em sua própria vida. E isso pode acontecer com cada um de nós também, queridos. Se nós somos convidados a ser filho de Deus e assumir essa identidade, nós estamos também nos rebelando e nos tornando homens e mulheres de cabeça dura, insensíveis, incircuncisos de coração e ouvido. Quantas vezes o nosso coração, queridos irmãos, não é insensível às coisas de Deus? Quantas vezes a nossa própria vida é insensível à nossa própria situação? É isso que nós devemos mudar, queridos. Procurar ver e viver essa experiência de Jesus. Muitos querem prova, como nos fala o Evangelho, me prova alguma coisa. Não é pela prova, querido, mas é fazer a experiência de um Deus amor, de um Deus sensível, não insensível, de um Deus que ama a todos nós. Tem pessoas que não acreditam que são filhos de Deus. Tentar explicar, meus queridos, que são divinos. A pessoa se fundamenta tanto na sua humanidade que se esquece que tem também o seu lado divino, como Estevão, como Jesus. E que esse lado divino deve prevalecer, deve ser grande, deve estar acima da nossa própria humanidade, não desvalorizando ela, muito pelo contrário, assumindo ela na sua condição de fraqueza e também de inconstância. Queremos provas muitas vezes dos outros, como no Evangelho nos fala, dos mestres da lei, dos fariseus, dos doutores. Me prova alguma coisa, me mostra alguma coisa, para que eu possa acreditar em Ti. O Evangelho é o contrário, queridos. Nós não pedimos provas, mas vivemos aquilo que acreditamos. É aí que está o nosso testemunho, é aí que está a verdadeira vida. A vida nova no Senhor Jesus. Querer provas é querer muitas vezes, queridos, se colocar talvez na frente do Senhor, não assumir a nossa obediência a Ele, não assumir a nossa responsabilidade. Olha, Senhor, Tu faz as coisas, eu estou aqui somente para receber. Não é assim, queridos. Devemos assumir a nossa responsabilidade, assumir a nossa identidade de cristãos. Se nós não assumirmos isso, queridos irmãos, nós nos tornamos insensíveis. Não é à toa, não é sem sentido que hoje vivemos uma sociedade marcada, meus queridos, de insensibilidade. Até mesmo olharmos para os nossos irmãos nos torna duros. Até mesmo quando acontece alguma coisa com os nossos irmãos que caiu pela fraqueza humana, nós somos os primeiros a atirar pedra. Isso é tão fácil de ver, meus queridos, e tão visível, porque os homens não querem viver a sua identidade de filhos de Deus, não querem assumir a imagem e semelhança do Senhor. E aí nós caímos nessas palavras de Estevão: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração duro e ouvido
porque não quer ouvir. Amemos, queridos irmãos, a nossa vida, assumamos ela, peguemos a nossa vida e vamos caminhar com Jesus, assumindo toda a nossa responsabilidade de filhos de Deus. Não apedrejemos, queridos, não rejeitemos e não nos tornemos insensíveis à voz do Senhor. Sejamos como este salmista de hoje. O salmista assume, queridos, a sua vida, assume a sua verdade. Olha o que ele diz para nós, Senhor. Olha essa grande maravilha. Em vossas mãos, Senhor, eu entrego o meu espírito. Para o salmista não existe mais nada, queridos. Assim como para Estevão não existe mais nada a não ser viver e ser e sentir o que é ser filho de Deus. O salmista se refere: sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Ele se coloca todo na mão de Deus. E mais, queridos, quanto a mim, é o Senhor que me confio. O vosso amor me faz saltar de alegria. É essa alegria, queridos, que Estevão sente, mesmo dando testemunho do martírio, mesmo dando testemunho desta vida, a sua alegria é porque ele vive a verdade. Ele está na verdade e anuncia para todos. Não sejamos homens e mulheres com coração duro, queridos. Procuremos Jesus, obedecer a Ele, obedecer a sua igreja, viver os sacramentos, principalmente a Eucaristia. Quantas pessoas não apedrejam a palavra de Deus hoje, queridos? Apedrejar, que eu digo, é não querer, é não buscar, é não procurar, é não sentir. Até mesmo no dia do Senhor, o domingo, que é tão sagrado para nós, a igreja de Cristo, quando se reúne, a nossa igreja, muitos homens e mulheres não buscam mais, queridos. Isso é apedrejar, isso é rejeitar a palavra de Deus. Levam para fora e a matam. Procuremos, queridos irmãos e irmãs, viver a nossa fé verdadeira, assumindo a nossa identidade de Cristo, de cristão. Foi para isso que o Senhor veio, foi para isso que o nosso Deus se sacrificou, para que todos os homens se alimentem desta verdade, deste pão verdadeiro, deste pão que dá a vida e vida eterna, o Filho de Deus. Quando nós assumimos o Cristo, estamos nos alimentando. E quem se alimenta disso, queridos, não terá mais fome, não terá mais sede. O que eu estou falando, queridos, são desses homens e mulheres que vivem agora e se alimentam de Deus para sempre, porque Deus é eterno, Deus é tudo para nós. Sejamos homens e mulheres crentes, queridos, crentes que Jesus é o verdadeiro pão, e esse pão nós temos que nos alimentar, e esse pão é a própria vida para aqueles que acreditam. Nessa semana nós lemos, quem participou da Santa Missa, Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos: tendes alguma coisa aí para comer? Os discípulos não tinham, mas Jesus providenciou o peixe que ele significa a fé. Temos alguma coisa
para dar a Jesus, para dar aos nossos irmãos? Estevão tinha o que dar, meus queridos. Ele deu a sua própria vida, a vida em Cristo, porque ele se tornou um Cristo também. Nos tornemos, queridos irmãos, Cristos também, e vivamos esta verdade, a alegria de amar, a alegria de ser caminho, a alegria de ser verdade, é a alegria de estar com o Senhor.